porque esse tipo de experiência é o tipo de coisa que quem nunca viveu talvez não entenda quando a gente fale, né? Porque a tal da paz que excede todo entendimento, que é alguma coisa que te tranquiliza e que você tenha a certeza, a convicção de que está tudo sob controle. Tudo. Mesmo quando qualquer pessoa que olhar de fora falar, meu Deus, mas é desesperador. E aí você fala, não é. Não. Tá tudo sob controle. Por mais bagunçado que esteja, acredite, tá tudo sobre o rigoroso poder e entendimento de Deus. Eu penso nisso, sabe? Que a gente, como ser humano, acha que tá bagunçado, mas não tem nada bagunçado. Ô, Rê, e falando até, pegando esse gancho da fé e de Deus, ao longo da sua trajetória, eu tenho certeza que você enfrentou inúmeros desafios, e quando a gente vai passando de fase, os desafios vão mudando, mas não quer dizer que eles fiquem mais fáceis. Não, talvez de fiquem até jeito mais nenhum. difíceis. Aí você fala, mas agora tem dinheiro. Tá bom, mas com o dinheiro tem outros grandíssimos desafios. problemas que você vai tendo que resolver. Só que, aí eu quero pegar um gancho da questão da fé, porque você tem um ponto em específico relacionado à sua fé que pode se tornar um entrave, se a gente for olhar por esse ângulo, pode se tornar um entrave para que você desfrute de algumas oportunidades, que é a questão, por exemplo, da guarda do sábado, né? Você até hoje guarda o sábado, desde novinha. E como que foi a sua trajetória, olhando para esse contexto em que você precisava de um emprego aqui e talvez foi fácil ou não foi falar que você não iria no sábado? E depois, conforme a carreira foi se desenvolvendo, você foi crescendo até chegar nesse patamar que você está hoje, como que foi lidar com este valor inegociável durante toda a sua trajetória? Então, vamos lá. Acredite que não foi difícil. Deus acho que facilitou as coisas. Por que não foi difícil? Porque para as pessoas que não entendiam, eu acabo não falando muito de religião, porque eu acho que Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem, assim, uma prioridade muito grande, a guarda do sábado. Então, para encurtar a história, eu digo que a nossa religião descende do judaísmo, e os judeus guardam o sábado. O sábado, que é o Shabbat Shalom, é sagrado. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, são horas sagradas para o judeu e para o adventista também. Então, na minha área, de fato, né, os finais de semana, o sábado, é um dia onde as pessoas têm para se cuidar, porque a mulher trabalhou a semana inteira, e aí sábado é o dia que ela tem para se cuidar para a semana. Só que eu tive um privilégio muito grande, porque como eu já entrei nesse mercado e Deus já me colocou dentro de um renomado spa francês, onde eu já tive acesso diretamente com pessoas muito ricas, pessoas extremamente, assim, com poder aquisitivo muito alto, onde, em sua maioria, eram o quê? Judeus. Ah, não acredito. Olha isso, que incrível. Então, Deus, ele cuida de todos os caminhos. Então, eu já entrei nessa área, assim, com muito privilégio, porque eu digo, já entrei no mercado de luxo. Estou no mercado de luxo há 23 anos dentro desse mercado de luxo. Então, já tive contato com os judeus. Então, quando eu dizia... Porque eu vim para esse spa aqui em São Paulo, e esse spa trabalhava também todos os dias, sábado e domingo, e eu era freelance. A princípio, freelance. Então, eu era freelance. E os dias que precisavam, como eu não tinha mais onde trabalhar, então eu ficava nesse spa, eu estava lá. Eu chegava de manhã e falava, eu estou aqui, se precisar. E foi assim que a coisa foi acontecendo. Eu chegava no primeiro horário e eu ficava até o último horário à disposição da empresa. E a empresa, eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que fazer. Então, eu chegava muito cedo, eu me organizava e estava lá em pé. Então, a minha agenda foi lotando, assim, porque às vezes a agenda da fixa que trabalhava, ela estava de folga, porque ela era contratada da empresa. Aí a recepcionista, o cliente ligava, eu quero uma massagem. O cliente ligava assim, aí a recepcionista falava assim, ó, a sua terapeuta tá de folga, mas tem uma baiana aqui, ela é boa, ela veio de Comanatuba. O cliente, tá bom, vai com essa baiana. E aí, quando fazia massagem comigo... Só precisava de uma. Exato. Então, a minha agenda foi se consolidando, porque o meu horário estava ali disponível, então... Eu comecei a lotar a agenda assim. E os meus clientes, em sua maioria, eram judeus. Então, eu dizia assim, olha, sábado eu não venho. Então, o cliente, não, tudo bem, para mim tá ótimo. Perfeito. O cliente ainda dizia assim, tá ótimo, perfeito. Então, minha agenda lotava toda sexta-feira, até antes do pôr do sol, e domingo.
Eu amava Ai, trabalhar dia de olha domingo. isso. Dia de domingo, nossa, o cliente, que era o mesmo cliente da semana, ele chegava com hora, aí ele chegava às vezes agoniado, não podia perder um segundo. Aí domingo ele vinha, chinela havaiana, ele vinha tranquilo. Oh, que Então eu amava, beleza. era uma troca, não trabalhava dia de sábado, mas consequentemente todos os domingos e feriados eu estava trabalhando, então para mim isso foi E ótimo. tá tudo ótimo. E aí depois que eu comecei na casa dos meus clientes, também, né, outros clientes, também a maioria eram judeus. Então já entendi. Então o sábado para Nossa, mim que ótimo. nunca foi um problema, graças a Deus. Olha Então só que legal. nunca tive problema com relação a isso. Ô, Rê, você falou um ponto agora que eu queria fazer um parênteses. Você falou que você ia e ficava lá à À disposição. disposição. Só que você estava passando por uma situação extremamente complicada Muito. pessoalmente. E aí, como que você faz, como que era a sua postura ali? Porque acontece muito, né? A gente tá numa situação muito complicada pessoalmente, e isso vai se transparecendo, e aí você acaba, vai trabalhar bravo e, enfim, acaba não fazendo às vezes o melhor, ou deixa transparecer, ou acaba sendo grosseiro com alguém, né? Acontece às vezes a gente não ter essa inteligência. Eu trabalho muito isso em mim, de quando eu estou impaciente com alguma coisa, não posso descontar em ninguém, Sim. né? Eu preciso controlar. E o descontar não é só xingar ou brigar. Tá. É, às vezes, de não tratar da melhor maneira, né? E como que você conciliava isso, né? A situação que estava tão difícil e você ali disponível. Eu vou te dizer o seguinte. Bom, o fato de ter nascido na igreja facilitou muitas coisas. Porque a gente acaba, aos sábados, que a gente chama de escola sabatina, a gente acaba discutindo muito sobre os assuntos que estão acontecendo no mundo. E a questão da empatia com o próximo é algo que é muito discutido. Então, eu cresci falando e discutindo sobre a empatia com o próximo. Aquilo que você não quer para você, você não faz com o próximo. Então, o próximo sempre foi algo muito discutido na comunidade religiosa em que eu nasci. Então, essa coisa de trabalhar a empatia sempre foi muito forte. Então, eu sempre procurei entender a dor do outro, entender o outro. E tinha, sim, os meus problemas, mas eles não estavam à pauta. Quando eu chegava no trabalho, todos os meus problemas, todos, eu esquecia. Eu colocava de lado e eu estava ali para resolver o problema do outro, estava ali para servir o outro. Sempre essa questão do serviço, do servir ao outro. Então, o meu problema eu só lembrava quando eu saía, tirava a roupa, a maquiagem, aí eu lembrava dos meus problemas. Mas enquanto eu chegava ali, que eu estava me maquiando, que eu estava me organizando, eu era da empresa, eu estava ali para servir o outro. Então, essa coisa do servir era muito claro dentro de mim. Então isso tornou muito mais fácil. Então, não tem assim, eu lembrei que eu não tinha um aluguel para pagar e eu vou descontar no outro. Nunca existiu, mas nunca nem existiu isso. Então, e todas as vezes que eu tocava num cliente para fazer a massagem nele, eu sempre mentalizava, fazia as minhas orações e dizia assim, que o Senhor use as minhas mãos e que essa massagem seja a massagem mais incrível que esse cliente já tenha recebido na vida. E era muito engraçado que isso era mental, tá? Mentalmente falando. Quando o cliente levantava e dizia assim, Baiana, foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida e olha que eu rodo o mundo. Era sempre essa frase que eu ouvia, mas isso eu mentalizava antes. Então, eu estava ali para servir, para tirar a dor do outro, Então, meus problemas nunca esteve ali, por mais dificuldade que eu tinha. E Deus, Ele sempre abençoava. Às vezes, faltava, sei lá, R$50 para pagar o aluguel. Olha, muito doido isso. Faltava R$50. Às vezes, faltava dinheiro. Eu só ia, olha só, falar para vocês. Acho que eu já falei poucas vezes, eu já contei isso. Eu ia trabalhar nesse spa e eu só tinha o dinheiro da ida. Que era, na época, era R$2 a passagem. Eu só tinha o dinheiro da ida. Mas eu dizia assim, o Senhor vai prover da volta. Eu ia, o cliente gostava da massagem, me dava o dinheiro caixinha, que não é só o dinheiro da minha volta, mas do meu lanche, da minha vinda no dia seguinte e, consequentemente, de toda a semana. Então, sempre era assim. Eu ia na fé, digo, Senhor, eu estou indo, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro de comer, eu não tenho dinheiro de voltar. Mas chegava lá, o cliente me dava a caixinha, era o dinheiro da comida, o dinheiro da volta. Nunca passei um perrengue com relação a isso, porque eu sabia que o Senhor provinha. Era tipo assim, a fé mesmo, ela tinha que estar sendo exercida. Tipo, eu pisava
E eu dizia assim, Senhor, coloca aí o chão. Mas você sabe que eu passei por uma situação do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu de Covid, então foi uma Meu situação também. super... Ah, você também? Não Também. sabia. Nossa. Também. E é uma situação que pega a gente muito, né? Abala, assim. Não, às vezes é saudável e Sim. tudo mais, mas enfim. Só que passando por essa situação toda, teve um dia que tava eu, minhas duas irmãs e minha mãe, a gente assim, né? Se consolando. E eu falei, gente, seguinte. A gente nasceu e cresceu na igreja. A gente nasceu e cresceu ouvindo de Deus. Se a gente não vai passar por esse momento aplicando tudo que a gente cresceu Exato. falando e ouvindo, pra que a Pra gente que serve? foi pra igreja todos esses anos? Exato. A gente nasceu e cresceu na igreja, ouvindo e falando sobre Deus, sobre fé, exatamente para que nessa situação a gente tenha de onde tirar recurso para lidar com as coisas. Exato. Né? Então, eu acho incrível exatamente esse lugar. Não, eu não vou me vitimizar. Não, o fato de eu ter o dinheiro só para ir não é um Jamais. problema para eu ir. Jamais. Não é, pelo contrário. Agora eu vou colocar à prova aquilo que eu a vida inteira falo que eu acredito. Eu acho maravilhoso isso.